boa tarde. Que o Senhor possa abençoar, o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E nesta tarde nós vamos trazer uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 18, dos versículos 30 e 31, que nos diz o seguinte, eu vou ler na palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Todos nós conhecemos essa história, essa passagem bíblica que fala sobre o altar do Senhor, ao qual a Bíblia nos ensina que ele estava quebrado, e Elias, após o confronto, né, com os profetas, no confronto com os profetas de Baal, os profetas começaram a clamar a Baal, fizeram um altar, eles começaram a clamar a Baal das 9 da manhã às 3 da tarde. Então repare que é um tempo longo, um tempo onde eles começaram a orar, das 9 da manhã, eles começaram a orar, a clamar a Baal, só que Baal não respondia. E o desespero chegou a tal ponto que a Bíblia diz que eles pegaram lancetas, ou como se fosse pequenos estiletes, e começaram a se retalhar e derramar o sangue do seu corpo, ou provavelmente dos braços, sobre o altar de Baal, para que Baal visse, né, enxergasse do alto dos céus e recebesse o sacrifício, visse o sacrifício daqueles profetas e respondesse com fogo. E chegou um ponto que Elias começou a zombar deles, e depois, se vocês quiserem, vocês podem ir até o texto bíblico, que Elias fala o seguinte: olha, vê lá se ele não foi no banheiro, talvez ele está com alguma necessidade, e vê lá, talvez ele tenha ido viajar e não voltou ainda. Então Elias chega a esse ponto. Bom, e aí dá o horário do sacrifício da tarde, ao qual historicamente nós vemos que corresponde ao horário das 3 da tarde. E quando chega o horário do sacrifício da tarde, Elias fala: tá bom, chega, já deu, vamos parar a conversa. Baal se vocês estão aqui desde as 9 da manhã e Baal não respondeu ainda, então ele não é Deus, porque ele não respondeu com fogo conforme o nosso acordo. E Elias observa algo muito importante. A primeira coisa que ele diz é: chegai-vos a mim. Então, vem cá, vamos, já que vocês passaram a manhã toda observando, vendo esse espetáculo, no qual Baal não respondeu porque não era Deus, venham até a mim e vocês verão que eu sirvo ao Senhor. Esse é um ponto muito interessante dessa identidade, né, do profeta Elias no seu relacionamento com Deus. Bom, a primeira coisa que Elias faz depois de chamar o povo a si é reparar o altar que estava quebrado. É interessante porque se o altar estava quebrado, esse altar quebrado representa o fruto do abandono da adoração ao Senhor. E aquele altar que era para ter sido erguido, que na verdade foi erguido em nome do Senhor, mas não era para ele. E isso tem uma diferença enorme entre um altar que é erguido em nome do Senhor, mas não um altar para o Senhor. Aquele altar ele representava, simbolizava o retrato espiritual da nação naquele momento em que, após 3 anos sem chover em Israel, o povo de Deus não havia voltado para o Senhor. O que há de mais interessante nessa passagem é que nós devemos prestar bastante atenção nisso.
é que no confronto entre Elias e os profetas de Baal, os profetas de Baal tiveram todo o cuidado em preparar o altar e preparar a oferta para oferecer ao seu Deus, com D minúsculo, claro. Porque é o seguinte, isso nos mostra que se aqueles profetas pagãos, na nossa concepção, né? Claro, se aqueles profetas pagãos tinham cuidado com o altar deles e com a oferta e ao ponto de se retalharem ou cortarem, fazer mutilações no corpo, ao ponto de derramar o seu próprio sangue no altar em sacrifício a Baal, quanto mais nós devemos ter cuidado com o nosso altar, sabendo nós que servimos a um Deus vivo. Então a questão do altar, ela é muito importante para nós, porque às vezes nós julgamos as pessoas, né, que não têm uma religião ou não pertencem à mesma fé que nós, né? Nós vamos falar, e achamos que essas pessoas, por elas terem outra fé, elas não têm cuidado com o altar. Às vezes você pode se enganar. Não é porque eles adoravam o ídolo que eles descuidavam do altar, porque essa passagem ela nos mostra algo muito importante, algo bem bacana, que se eles têm consciência de preparar um altar para o Deus dele, quanto mais nós devemos ter esse cuidado de preparar um altar ao Senhor. E não só reparar o altar e preparar o altar, dedicar uma oferta, porque nós não oferecemos oferta por religiosidade, nós oferecemos uma oferta porque nós servimos a um Deus vivo, nós temos um relacionamento com um Deus que é vivo e reina para sempre. Então isso nos mostra o quê? Que o altar é o nosso ponto de ligação com Deus, é o espaço onde nós falamos com Deus e é o mesmo espaço em que nós deixamos os nossos afazeres para ouvir a sua voz. O altar dedicado ao Senhor, ele é fundamental para que nós tenhamos uma vida espiritual sadia com Deus. Isso é muito importante. Bom, aí você pode me perguntar, irmão, mas onde eu ergo um altar ao Senhor? Eu te digo que, por exemplo, nesse período de pandemia, onde a boa parte das pessoas estão em casa, nos seus lares, reunidos com as suas famílias, é importante nós voltarmos à palavra e entendermos que quando entendermos que o nosso altar ele é erguido ao Senhor, quando nós procedemos de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. E o que Jesus nos ensina acerca do nosso ponto de ligação com Deus? Quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta e ore ao Senhor, porque o Senhor te vê em secreto, e esse mesmo Deus que te vê em secreto é o mesmo Deus que vai te recompensar. Amém? Bom, e não só, e o que é essa recompensa de Deus? A recompensa de Deus muitas vezes pode ser a resposta à tua oração. A resposta de Deus, por vezes, pode ser que Deus não responda a tua oração, mas te dá forças, renova as tuas forças para que você continue a esperar nele, confiando nele. Ou pode ser também que Deus diga não. E se Deus diz não, também é uma recompensa, porque mostra o cuidado de Deus para conosco, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, é fundamental nós cuidarmos do nosso altar, porque ele é o nosso ponto de ligação com Deus, onde nós falamos com Ele, ouvimos a sua voz e nós nos relacionamos com Ele. Bom, muito bem. Então, para nós, como eu já disse, é de fundamental importância buscarmos ao Senhor com o mesmo cuidado de Elias, verificando se o nosso altar está em ordem. Isso é muito importante. Por quê? Porque se o altar estiver quebrado, meus irmãos, o sacrifício que você colocar nesse altar que está quebrado, que não foi reparado, isso vai mostrar que
o teu sacrifício não é uma questão aquilo que você oferta ao Senhor por gratidão a Ele, e sim o cumprimento de uma mera formalidade. E isso diante de Deus tem pouco valor, porque o que vale para Deus é o que nós oferecemos de coração. Uma das coisas que o Senhor fala, nos ensina na sua palavra no Antigo Testamento, é que nós não podemos comparecer diante do Senhor com as mãos vazias. Temos que ter algo a oferecer a Ele. Bom, e outra coisa, sobre a importância do altar, é que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Então, é de fundamental importância de termos habitando em nós um Deus dessa magnitude, dessa grandeza. É fundamental para nós, crentes, que o nosso altar esteja reparado, em ordem, para que esse habitante glorioso que está conosco todos os dias, ele realmente se sinta em casa. A questão também, como nós lemos, que Elias, ele não repara somente o altar. Ele repara o altar, mas ele faz outra coisa, que também tem uma importância muito grande na vida de nós que somos cristãos. Elias repara o altar, e depois que ele vai reparar o altar, a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 31, que Elias, ele toma 12 pedras. E aí ele fala que as 12 pedras é conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Isso nos mostra algumas coisas muito importantes. Primeiro, Elias não estava só. Depois, como nós, os irmãos da Ademasa, que desde janeiro que a gente vem ministrando nos cursos de ensino, nós vemos falando sobre a vida de Elias, e depois Elias se sentiu só, ele se sentiu abandonado. Mas o que Elias fazia naquele momento em que ele estava confrontando os profetas de Baal, Elias, ele não fazia para si mesmo, porque ele não veio em nome de si mesmo, ele não veio no seu nome, no seu próprio nome. Elias veio em nome do Senhor. Tanto é que depois, no texto bíblico, ele fala: Senhor, para que o Senhor veja que todas essas coisas, conforme diz a palavra aqui, conforme todas essas coisas, para que este povo conheça que tu és Deus, e em que fizeste o seu coração tornar para trás. E a Bíblia fala antes, que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Então, Elias não estava só, ele não fazia as coisas em seu nome, ele fazia no nome do Senhor, e o alvo era o coração do povo de Israel, para que o coração desse povo se voltasse para ele. Então é muito importante mostrar que Elias estava fazendo aquilo, o propósito daquilo que Elias estava fazendo era fazer com que o povo voltasse para o Senhor. Então a Bíblia nos ensina algumas coisas a partir disso. Que, primeiro, o crente ele não tem só uma importância diante de Deus individualmente, ou quando ele ora ao Senhor, quando ele repara o altar, mas o crente ele adquire a sua verdadeira importância quando ele tem a consciência de que ele faz parte de um povo, e esse povo, quando está reunido para adorar ao Senhor, o Senhor se revela através da vida desse povo. No outro vídeo no qual foi gravado, eu fiz uma pergunta que diz o seguinte: quando começa a igreja? A igreja começa quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome do Senhor, e aí a Bíblia diz que o Senhor se faz presente no meio deles no plural.
No livro de Apocalipse, a Bíblia nos diz que o Senhor se revela a João, o Senhor Jesus, ressurreto, se revela a João no meio dos 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1, agora, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar que é Apocalipse 1:8, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, estou com a Bíblia, aguarde um pouquinho, aqui, no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui Bom, aqui, Apocalipse 1:13. Apocalipse 1:13 diz que ele se revela no meio dos 7 castiçais de ouro. Depois, logo após, no versículo 16, o apóstolo João fala que o Senhor tinha na mão direita 7 estrelas. E essas 7 estrelas era a representação da igreja, da totalidade da igreja do Senhor. Então, esses 2 versículos e as 12 pedras ali edificadas por Elias nos mostra algumas coisas muito importantes, que o Senhor revela a sua glória, a sua grandeza, a sua presença, quando o seu povo está reunido para adorá-lo. E nós sabemos que só tem adoração verdadeira quando há adoração diante do altar. Pois, como eu havia dito, o nosso altar é o ponto de ligação nosso com Deus. Então é por isso que Elias repara o altar diante do Senhor e que estava quebrado e toma 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ou seja, quando nós só nos tornamos igreja, ou seja, o ajuntamento de irmãos, quando só se torna verdadeiramente igreja quando nos reunimos em comunhão com um só propósito, um só coração, no nome do Senhor. Então, quando todas estas coisas estão presentes, aí sim, somos uma igreja. Sem isso, somos apenas um ajuntamento de pessoas. Outro ponto importante que me veio à mente agora é que muitas pessoas não compreendem essa importância do ajuntamento do povo em adoração ao Senhor, e quando há esse ajuntamento, o Senhor revela a sua glória. Vamos voltar um pouquinho, quando a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca, e a Bíblia diz que Davi vinha com festas, veio com soldados, e veio usar, e aí na carroça, e vem trazendo a arca numa carroça, e a Bíblia diz que a arca pendeu para um lado, porque era estrada de terra, a carroça é ali trepidando conforme o chão ali que é irregular, e a Bíblia diz que a arca pendeu para o lado, e aí a Bíblia diz que Uzá, ele toca na arca, e a Bíblia diz que ele é fulminado no momento, porque até aí as pessoas ficam espantadas e diz: nossa, mas como Deus pôde fazer tal coisa, né? Por que será que Deus matou Uzá? E a resposta para isso está justamente nessa revelação, perdão, irmãos, revelação não é que a revelação está na palavra, essa iluminação que vem a partir do texto de 1 Reis, que quando aquele povo, Davi e seus homens, estavam reunidos ali para adorar ao Senhor, se alegrando porque a arca estava ia voltar para Jerusalém, ia para Jerusalém, o Senhor estava ali. O Senhor se fazia presente no meio deles. Então, a arca era símbolo da presença de Deus. E isso é importante porque a Bíblia diz que a arca passou décadas na casa de Abinadab e não aconteceu absolutamente nada, porque aquelas pessoas
É como o altar quebrado de Elias. Então não aconteceu nada porque o altar deles estava quebrado e eles não se preocuparam em reparar o altar. Então a Bíblia nos relata que a arca passou décadas ali e nada aconteceu. Tanto é que quando a arca chega na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que o Senhor, o abençoou em tudo. Para tornar isso didático, é mais ou menos assim. Na casa de Abinadab, a arca era só um caixotão de ouro. Passava um paninho, né? Se fosse hoje, passava com lustramóveis, não, álcool gel, passava álcool gel na arca, e não acontecia nada. Ela ficava ali no cantinho da casa. Era só uma arca, um caixotão de ouro que ficava ali. Agora, na casa de Obed-edom, a arca se tornou o centro. Ou seja, é como se a arca chegasse na casa de Obed-edom, aí ele colocasse, chegasse para a mulher, coloca, pelo amor de Deus, tira a mesinha de centro, tira o sofá, tira a televisão, tira tudo, porque a arca do Senhor chegou aqui em casa. Então ela se tornou o centro da casa. E aí por isso que a Bíblia diz que ele foi abençoado. Em 3 meses o Senhor transformou a vida de Obed-edom de uma forma inimaginável. Mas voltando ao nosso texto. Então, quando nós nos reunimos como povo ou nos reunimos para adorar ao Senhor, nós tomamos o nome de igreja, nós passamos verdadeiramente a ser igreja. E quando Elias repara o altar que estava quebrado, nos mostra algumas coisas que passam, às vezes nós vamos ler o texto e às vezes passa desapercebido. E quais são essas coisas? Por exemplo, a Bíblia diz que Elias foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Bom, se o altar estava quebrado, é que aquele altar já existia. Ele já havia uma existência e alguém o havia construído. Então aquele altar ele não foi criado do nada. Então ele tem uma história. E se ele tem uma história, quem construiu esse altar? E por que ele construiu o altar ali no Monte Carmelo? Bom, indo para a palavra de Deus, porque dos princípios de interpretação da palavra é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, vamos compreender aonde esse altar foi construído, porque está na Bíblia. E como eu não tenho aqueles recursos para colocar aqui na sua telinha, olha o versículo aqui, nós vamos aprimorar ainda em nome de Jesus, quem sabe. Vamos à palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Vou repetir, se quiser pausar o vídeo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12, que diz o seguinte: E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Aqui está a história. Esse altar, essa coluna que Samuel ergue, que o rei Saul ergue para si, esse é o altar que Elias foi reparar lá em 1 Reis, no capítulo 18. E isso nos mostra algumas coisas muito interessantes e que servem de ensino para a nossa vida. Primeira coisa, Saul ergue esse altar para si, mas dizia que era para o Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas. Quando nós erguemos um altar para nós mesmos, ou para satisfação dos nossos desejos mais, às vezes até obscuros, às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Por quê? Saul não conseguiu, ele dizia que era para o Senhor, porque ele havia cumprido a palavra do Senhor, conforme Samuel havia dito, que era para exterminar os amalequitas. Então, quando Deus dá a vitória a Saul sobre os amalequitas, então Saul vai até o Monte Carmelo e ergue essa coluna em homenagem ao Senhor e não para o Senhor.
E aí é que está a diferença. E é interessante porque, mesmo que a gente diga que é para o Senhor, a gente não consegue enganar nem aqueles que estão próximos a nós. Porque quando Samuel recebe a palavra de Deus na madrugada e amanhece, ele vai atrás de Saul, conforme diz a palavra, Samuel vai perguntar onde está Saul, para que Samuel dê o recado a Saul daquilo que o Senhor havia dito, que na verdade era: Saul, você foi rejeitado. Bom, aí Samuel procurando Saul, ele vai e procura uma pessoa que está próxima de Saul e pergunta onde está Saul. E aí a pessoa responde o seguinte: já chegou Saul ao Carmelo e levantou para si uma coluna. É interessante porque se Deus havia dado a vitória para ele sobre os amalequitas, ele deveria no seu coração realmente erguer uma coluna para o Senhor e não em nome do Senhor ou em homenagem ao Senhor. Então a questão da importância do altar é que as pessoas, se nós erguemos um altar para o Senhor ou para nós mesmos, aquelas pessoas que convivem conosco vão saber a diferença. Isso não tem como negar. Então, bom, e que ensino tem para nós? Que a nossa vida diária vai mostrar se o altar é para o Senhor ou não. Assim como o barulho das ovelhas e o mugido das vacas mostraram para Samuel que Saul não havia cumprido a palavra de Deus. E olha o que Saul disse. Saul disse assim, Samuel capítulo 15, versículo 13. Diz assim: veio, pois, Samuel a Saul dizendo: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz: então disse Samuel: que balido é esse das ovelhas que eu estou ouvindo? E esse mugido das vacas aí? Então, a questão é assim: a nossa vida diária vai mostrar se o nosso altar é para o Senhor ou para nós mesmos. Bom, se o altar é para o Senhor, isso não quer dizer que a sua vida vai ser uma vida de perfeição absoluta. Muitas vezes nós vamos errar, vamos pecar contra o Senhor, vamos pecar contra aqueles que estão próximos a nós, mas a nossa postura não pode ser a de Saul, que é tentar dar desculpas ou tentar justificar os nossos erros. Mas a nossa postura tem que ser a de Elias. Ou seja, o altar está quebrado? Vamos consertar o altar. Porque se você tentar dar desculpas, o altar continua quebrado. Mas se nós repararmos o altar, vamos viver em comunhão com Deus e com as pessoas que convivem ao nosso redor, que muitas vezes nós vamos errar contra elas. E é por isso que é uma coisa que nós não ouvimos falar muito pouco na pregação do Evangelho em nossas igrejas, é a questão do arrependimento. Nós devemos buscar o arrependimento. Erramos? Amém. Nós somos pecadores, ainda estamos em carne. Então, isso não quer dizer que a nossa vida será perfeita, mas ela tem que ser pautada pela fé e pelo arrependimento, para que nós possamos voltar atrás. A Bíblia fala aqui, ensina no Evangelho de Mateus, que na hora que nós formos oferecermos a nossa oferta, lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, não é nem nós termos alguma coisa contra o nosso irmão, mas se nós lembrarmos que ele tem algo contra nós, a Bíblia diz o quê? Deixa a oferta diante do altar, vai, reconcilia-te com teu irmão e depois que você reconciliar, você vem e oferece a tua oferta, porque a tua oferta realmente vai ser uma oferta oferecida com um coração que está cheio de paz, de amor, de comunhão com o seu irmão e com Deus. Bom, essa questão do arrependimento, que ela tem que ser trazida, né, para nós, e quando nós fazemos isso, nós entendemos que o altar ele é reparado,
E se o altar está reparado, está em ordem, que o altar ele está pronto para que o Senhor receba a nossa oferta, você pode ter certeza que o Senhor vai derramar da sua graça, vai derramar fogo no altar e você verá que o seu sacrifício será recebido. Muitas pessoas verão a sua vida diária, no qual ela demonstra um resplendor da glória de Deus, e você será extremamente abençoado e um abençoador de vidas. Que Deus abençoe e que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Até o próximo vídeo.